Olá, amigos e amigas da internet. Estamos no programa Espaço Interativo, da Associação dos Divulgadores do Espiritismo de São Paulo. Hoje nós vamos abordar uma temática muito ampla, mas interessante. São as crendices populares, coisas que nós aprendemos a crer desde criança e que diverge de cultura a cultura. Marcos, como é que você vê as crendices de modo geral? Bom, olá amigos e amigas. De modo geral, na verdade, crendices é uma coisa importante na nossa cultura. Faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento, mas algumas delas nos ajudam, com certeza nos ajudam, mas outras dificultam um pouco a nossa vida e fazem com que a gente como que patinasse, como não evoluísse e assim por diante. Está ligado também, Marcos, eu entendo, com um pouco de superstição, né? Eu acreditar em algumas coisas, que algumas coisas têm algum poder que não tem, na verdade não tem. Então, de repente, eu acredito que o número 13 dá azar. Numa outra cultura é ao contrário, o número 13 é o número da sorte. Como é que povos diferentes convivem com crenças antagônicas, conflitantes, né? Isso é verdade. Nesse sentido, tem algumas crendices que realmente, não sei se é um termo muito forte, mas atrasam um pouco a nossa vida. Como por exemplo? Você falou do número 13, por exemplo, né? A gente vê muitas pessoas, por exemplo, que não saem de casa sem olhar o horóscopo de jornal, que é um pouco genérico e tudo mais. Tem pessoas que, para entrar em campo ou sair da sua casa, vai com o pé direito, como se isso fosse fazer uma grande diferença no seu dia ou na sua atuação. Tem essas coisas, né? Então vamos falar do primeiro tema dentro do tema crendices, né? Podemos falar sobre amuletos. Amuleto é um nome que a gente não usa assim diariamente, cotidianamente. Então, a gente tem dificuldade de entender o que seria um amuleto, né? Um amuleto, eu vou dar um exemplo, vou pedir para o Marcos dar outro. Eu ganhei uma moedinha do meu avô quando eu era pequenininho. E a minha mãe me falou, essa moedinha vai te dar muita sorte na vida. Deixe sempre com você. E ficou comigo durante muitos anos. Até que eu perdi a moedinha, não está mais comigo. Mas isso seria um tipo de amuleto. Um tipo de amuleto, com certeza. Eu lembro que uma tia minha me deu uma nota de R$1, quando existia a nota de R$1, que pertencia a um primo meu que desencarnou e dizendo que para mim deixar sempre na carteira que nunca ia faltar dinheiro. Não aconteceu exatamente dessa maneira, mas seria um amuleto aquela nota de R$1 que ela me deu, né? Olha, eu confesso que por força de pressão de família, eu já tive na minha carteira trevo, santinho e uma figa. Uma figa. Mas tudo por pouco tempo, porque realmente a pessoa precisa acreditar, ter essa crença. No meu caso foi imposta pela família, eu não tinha essa crença. Mas nós não podemos atribuir a um objeto um poder sobre uma coisa muito complexa que é a vida de uma pessoa, né? No entendimento espírita, não é, Marcos? A vida de uma pessoa tem um propósito. O Criador criou cada um de nós com um propósito de evoluir, de crescer, de progredir e de passar por experiências e aprender. Então, não é um objeto, não é um astro, não são essas coisas que vão mudar a nossa vida. Não tem esse poder. É verdade, Ivana. E tem um outro assim, para que serve o amuleto? O amuleto ele poderia ser, se a gente tivesse alguma consciência, poderia ser uma ferramenta para a gente, para direcionar o nosso pensamento.
Sabe, uma ferramenta que podia ser um auxiliar, uma coisa que nos auxiliasse para que a gente não se perdesse no meio do caminho, ou no meio da ideia, ou no meio da, sabe, a vontade. Nossa, eu vou olhar aquilo, eu lembro, opa, é aqui que eu quero ir, é isso que eu quero fazer. Nesse sentido, poderia sim nos auxiliar, mas como um objeto que tem algum poder, isso com certeza não, né? Essa tua explicação me deixou pensativo. Seria ótimo ter um instrumento que nos desse uma direção. De alguma maneira nós temos, né? Que é a bússola. Sim. Essa sim, é um amuleto precioso para quem está navegando, está fazendo trilha, né? Ele vai precisar de referência, de uma direção, né? Mas no sentido geral, de dar um direcionamento para a vida, aí é o conhecimento geral. Todas as filosofias, todas as ciências, tudo nos ajuda a dar um direcionamento nas nossas vidas. E particularmente o conhecimento espírita. Ele tem muito a acrescentar também sobre essa direção que a gente pode dar na vida, não é mesmo? Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. O que eu quis dizer, assim, às vezes, por exemplo, você poderia... Uma foto que você tem dentro da sua carteira, da sua família, tal. Não que ela seja um amuleto, mas assim... Te dá o conforto. Te dá o conforto, isso. Te dá a lembrança, te dá... Até, por exemplo, você está viajando, matar a saudade, enfim, alguma coisa, um objeto nesse sentido. Eu só diria para você, Marcos, que... ter foto na carteira é coisa antiga, que agora tem no celular. É verdade. Mas vamos falar de um outro tema, também muito interessante dentro de crendices, que seriam magias, feitiçarias, né? Que seriam, vamos falar de modo genérico, né? O que seria exatamente isso? Feitiçaria, magia, né? Também são atribuição de poder para algumas práticas. Né? Se eu fizer de determinada maneira, se eu entrar em casa com o pé direito, ou sair de casa com o pé direito, eu terei sorte. Né? Então, nós estamos lidando com sorte ou azar. O conhecimento espírita, ele dá uma explicação interessante para isso. Né? Se a nossa vida fosse conduzida ao acaso, uns têm sorte, outros têm azar, que Deus é esse que nos criou? Para ficar um jogo entre o azar e a sorte. Se é um Deus perfeito, inteligente, amoroso, Ele nos criou com uma direção. Nada de você estar sujeito à sorte ou azar. Ah, aquele teve mais sorte, você teve mais azar. Não faz sentido isso dentro do conhecimento espírita. Outras filosofias podem abordar o tema de outro modo. É interessante, né? Porque... se a gente for na doutrina espírita, Kardec fez uma pergunta sobre o que é feitiçaria. Se eu não me engano, é 555 o número da pergunta. E na realidade, os espíritos vão falar assim que o que a gente chama de feiticeiro, ou a própria feitiçaria, talvez um povo ou uma pessoa ignorante em relação a um cientista, ela vai achar que aquela pessoa, o cientista, é um feiticeiro. Né? Eu lembro, por exemplo, quando descobriu a pólvora, que o cara jogava no chão, falava, né, medo, ou parecia que tinha algum poder. E não, a ciência explicaria. Então, na verdade, eu entendo que algumas coisas sobre energia, que agora a física quântica está vasculhando, vai dar algumas explicações para a gente e desmistificar o que a gente antes achava que era uma coisa sobrenatural. Uma coisa sobrenatural. Como a prática de voodoo, descobriram que é extraído o veneno do peixe chamado baiacu, e a pessoa então fica num estado que parece que está morta, mas está viva, né? Como se fosse uma catalepsia. Então o espiritismo também ele orienta sobre milagres, sobre o sobrenatural, dizendo que há leis naturais, não existem milagres, tudo está de acordo com leis naturais que Deus criou e que elas funcionam nesse mundo e no mundo espiritual. Exatamente. Enquanto a gente não conhece, não vai procurar as informações, a gente vai ter a ideia, sim,
de feitiçaria, de magia. A partir, por exemplo, a gente chamava as pessoas de mágicos. A partir do momento em que eu tenho conhecimento, eu já chamo de ilusionista. Bom, Marcos, falando sobre crendices, eu queria comentar um assunto. Eu recebi uma visita de uma conhecida outro dia. E chegou em casa, nos abraçamos, conversamos, servimos aquele cafezinho, batemos um papo. Ela se despediu, foi embora. No dia seguinte, um vaso que a minha esposa gostava muito e que mostrou para essa conhecida, estava totalmente murcha a planta. E aí a minha esposa falou: nossa, você viu que mal olhado dela? Então, mal olhado é uma crendice, não é, Marcos? Olha, crendice, na verdade é o seguinte, Ivan, uma das bases da nossa filosofia, da nossa doutrina, é essa possibilidade que nós temos de trocarmos energias, né? Então, como possibilidade, isso que aconteceu pode ser sim uma energia lançada e pode ser pelo olhar também, né? A gente fala um pouco de aquela pessoa que tem um olhar magnético, enfim, né? Vários termos que nós usamos. Então, como possibilidade, sim. O problema é quando a gente vai procurar, não vai procurar uma razão e sempre vai imputar em alguém foi mal olhado de fulano, foi inveja de cicrano e assim por diante. Então, há muito disso, né? A pessoa tem um projeto positivo na vida e o amigo então comenta, ou algum familiar comenta com ele: não comente com ninguém isso. Por quê? Porque pode ter uma energia negativa, né? A pessoa todos nós temos energia. Então, de repente, a minha energia pode ser uma energia ruim? Pode. Se eu estou em desarmonia, angustiado, com depressão, triste, com raiva, qualquer sentimento mais pesado, a minha energia também vai estar ruim, né? Mas isso não quer dizer, à luz do conhecimento espírita, que essa energia vai me afetar. Ela pode afetar, mas não necessariamente. Então, nós não podemos, como você falou, colocar sempre a culpa no mal olhado. Sempre a culpa é nos outros, né? É como se eu não tenho influência nenhuma. Vem um terceiro aqui em casa e ele é que é culpado das minhas desgraças, né? Então, não é. Pode ter alguma energia? Pode, mas como também nós temos. Então, não podemos, por exemplo, hostilizar a pessoa. Aquela pessoa tem mal olhado, não vou convidar mais para vir em casa. Não, pode ser que você, em visita numa outra casa, alguém achou que você que tem mal olhado. Na verdade, às vezes, Ivan, nós nos aproximamos de alguém, até se usa um termo assim, né? Nosso santo não bateu, ou assim, a gente até às vezes sente uma diferença de energia. E a gente sempre fala assim: fulano estava com uma energia ruim. Nunca é a minha. É verdade. Né? Nunca sou eu que estou com uma energia ruim. É sempre alguém, é sempre um lugar. Bem falado. Às vezes eu estou com uma energia pesada e eu posso nem notar que me acostumei com ela, mas a minha energia não está boa. De repente vem alguém com uma energia igual à minha. Só que aí o quê? Um atrai o outro, que são energias de igual qualidade. Então eu saio enriquecido dessa energia e a outra pessoa também. Também, né? Também. Então por isso que a orientação da doutrina espírita é colocar uma energia boa no lugar da energia ruim. Exatamente. Então você vai chamar alguém, você acha que essa pessoa está com uma energia pesada, tudo, ore por ela, né? Tenha compaixão, trate com fraternidade, você está colocando uma energia positiva. Por mais você está procurando ajudá-la, por mais que ela tenha uma energia desequilibrada por problemas da vida, momentaneamente, você vai ajudá-la e essa energia não irá somar com uma energia negativa sua. O que a gente vai aprendendo, principalmente com a maturidade,
É exatamente isso. Nós estamos aqui, não nesse programa, mas nesta vida, querendo nos melhorar, querendo aprender. Então, algumas coisas temos que mudar, outras coisas nós temos que melhorar, né? Já temos coisas boas e temos outras coisas que a gente vai ter que mudar um pouco. Por exemplo, é não imputar em terceiros os males que acontecem com a gente. E acreditar na nossa capacidade de conduzir a nossa vida com a energia que nós queremos. Isso é importante. E falando nisso, tem um outro tema que também está na boca do povo. Né? O povo, muitos não são espíritas, não têm um conhecimento espírita, mas falam de obsessão, de influência de espírito. Né? O espírito influenciou determinada pessoa. Né? Então esse é um campo muito amplo. Né? Vamos tecer alguns comentários sobre isso. Primeiro comentário é o mesmo do mal olhado. Sim. Né? Quer dizer, ninguém tem o poder de mudar a pessoa. Né? Um espírito, o que é? É uma consciência que desencarnou, passou para a dimensão espiritual, mas é uma consciência igual à nossa. Ele não mudou, ele tem o mesmo modo de pensar. Ora, eu tenho as minhas crenças. Se eu desencarno agora, eu posso tentar passar essas crenças para outras pessoas. Não quer dizer que é verdade, não quer dizer que é boa, nem que é ruim. São minhas crenças. E na verdade, você não precisa desencarnar para fazer isso. Enquanto encarnado, enquanto aqui estamos, nós fazemos isso nos nossos relacionamentos, né? Eu passo as minhas crenças, eu entendo-as como sendo verdades, né? E eu quero passar muitas vezes para outras pessoas, minha esposa, meus filhos, meus amigos, enfim. Eu quero falar, olha, eu acho que é assim, eu acredito que seja assim. E tento de alguma maneira convencer. Com a melhor das intenções, muitas vezes, né? Então, eu tenho um amigo que ele não se dá bem com um microcomputador. Então, ele teve alguns problemas e abandonou, desistiu. E eu insisto com ele. Não, você precisa voltar a usar. Problema todo mundo tem, computador dá problema. Não é você. Você precisa aprender a manejar a tecnologia. Né? Eu tento influenciar, porque eu acho que isso é bom para ele. E a pergunta, dentro dessa ideia que você falou, você conseguiu influenciá-lo para que ele volte? Não, até hoje não. E olha, já são 5 anos de conversa. Então, mas você vê que é bem assim, né? Muitas vezes as pessoas, sejam com corpo ou seja sem corpo, tentam nos influenciar. Mas ele não permite que você o influencie para voltar. Da mesma maneira, isso acontece com a gente. Pode vir um espírito, por exemplo, eu não bebo. Pode vir um espírito e falar, bebe aí, bebe aí. Eu não vou beber. Né? Não faz parte da minha índole fazer isso. Então, é por isso que a doutrina espírita orienta para que a gente, cada um de nós, possa conduzir a sua vida. Conduza a sua vida, acredite em você, na sua capacidade, determine objetivos, também espirituais, morais, para você se melhorar. Nós estamos constantemente colocando objetivos e revendo na vida. Por que não os morais e espirituais? Mesmo que eu erre, eu volto atrás, corrijo, mas eu estou no comando. Eu não vou acreditar que um espírito vai me influenciar se eu permitir. Se for para o bem, eu vou permitir essa influência, vou aceitar essa influência. E se for para o mal, e aquele mal, né? E aquele mal estar negativo, e aquele negativismo está dentro de mim como uma tendência, mesmo que que eu de alguma maneira consiga inibir, né? Mas é aquela coisa, às vezes sozinho nós não fazemos. Quando a gente junta em grupo, parece que dá coragem, um incentiva o outro. Acho que na obsessão é assim, seja entre encarnado, seja no desencarnado, encarnado, enfim, o que acontece é isso, às vezes sozinho eu consigo me inibir. E com alguém me ajudando a fazer aquilo, não. Precisamos estar cientes dos nossos pontos fracos também. Porque se eu estou ciente do meu ponto fraco, olha, nesse aspecto, se eu tiver uma influência, eu posso ceder. Então, é onde eu devo ser mais forte.
Então eu tenho que estar ciente disso. Mas eu conduzo a minha vida. A minha vida eu conduzo, eu aceito as influências, quer de consciência encarnada, de consciência desencarnada, eu aceito se eu quiser. Eu comando a minha vida. Então, nesse programa nós falamos sobre crendices, não é, Marcos? Demos aí um panorama. E esperamos que vocês, amigos internautas, façam as perguntas, coloquem as suas dúvidas, de modo a nos orientar nesses temas que nós podemos estar abordando no programa. Esteja conosco mais outras vezes e ficaremos muito satisfeitos.